Bom dia a todos. É com grande alegria que os alunos da terceira série da Escola de Ensino Médio Integral José Bastos Ferrari recebem a todos que nos honram com sua presença para celebrarmos juntos a culminância do projeto Vidas Secas e o Sol da Filosofia. Projeto este idealizado pelo professor de Filosofia José Clotilde e os demais professores da área de Ciências Humanas, em parceria com a responsável pela sala de leitura, a professora Fátima, com a diretoria de ensino de Itapeva, na pessoa, professora e coordenadora do núcleo pedagógico de língua portuguesa, senhora Cláudia Alice Benzar, e a professora coordenadora geral da nossa escola, senhora Graziela Leite. Ganhamos conhecimento de literatura, história, filosofia, enfim. Mas o que nos marcou e que levaremos como lição de vida para o exercício de nosso papel como cidadãos é que o conhecimento dignifica o ser humano. É uma das ferramentas necessárias para a construção do ser humano, pois somos seres em construção, como a transformação da sociedade. Com certeza, a experiência de termos contato com essa obra abriu nossos olhos de conhecimento e nos tornou pessoas melhores. Vamos ouvir o diálogo entre Graciliano Ramos e Nietzsche. Depois assistiremos a dança Carcará. Esperamos que esse evento contribua para que todos pensem sobre a aventura do viver. O autor, admirando a sua obra, penso que, quando escreveste esta obra, não querias apenas denunciar a injustiça social, mas a tortura provocada pela seca. Existe não dito, empolgada, dita pela voz do silêncio de seus personagens. O que tens a me dizer? Excelente observação, Nietzsche. Fabiano, personagem principal deste drama, representa aqueles indivíduos que perderam a própria identidade, a ponto de assemelharem-se a animais. Fabiano pensava ser um bicho, e seu pensamento era justificado. Estava à mercê do clima e do ambiente hostil onde se encontrava. Suas capacidades de raciocínio e comunicação eram limitadas. Fabiano vivia como um animal. Nele também encontramos a imagem daqueles que podem mudar de vida, mas que não o fazem por limitações psicológicas, políticas e sociais. Fabiano, você é um homem! Exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabo ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e ajudava a secar. Olhou em torno com receio de que foram os meninos. Alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Você é um bicho. Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. E se eu falasse difícil como o Sr. Thomas da Boandeira, eu seria um homem, mas no meu mundo as palavras são inúteis e talvez até perigosas. Vivemos em uma sociedade onde nós temos 3 passos, 3 caminhos ou 3 personagens. Começamos nossa vida como camelos, carregando todo o peso da humanidade, todo o peso da nossa família, todo o peso dos nossos amigos. E assim, como camelos, não podemos dizer nada, não podemos questionar nada. A voz do silêncio impera em nós.
Não podemos questionar porque a voz é perigosa, o questionamento é perigoso. Porém, aqueles ousados e na ousadia do conhecimento adquirem a sabedoria do leão, espertos, caçadores, sem medo. E vamos viver a vida diferente, mas já empolgados pelo conhecimento. Porém, esse leão, hora ou outra, ele recorda do passado, preso a memórias, não consegue se libertar. Alguns sim, mas todos não. E começa outra vez a viver o passado, viver aquela memória emocional. E deixam de ser leões, voltam ao estado de camelo. Mas qual é o ser humano perfeito? Que ser humano que nós precisamos ser? Qual é o ser humano que é libertador, que é possível de conviver, existir neste mundo? Ah, sim, o ser humano criança. Aquele que consegue ter um semblante de admiração sobre o erro e sobre o acerto, e consegue a virtude, o equilíbrio. Esse é o ser humano desejável. Esse é o ser humano que buscamos. Esse é o ser humano que as escolas precisam de estar, preparar para conviver. Esse é o ser humano. O ser humano criança. Aquele que tem um pouco, sim, vai ter um pouco do camelo, um pouco do leão, porém ele tem a sabedoria da criança, o momento certo, o olhar meio para uma situação difícil. Não adianta querermos viver a vida como animais chucros. Precisamos do conhecimento. E só o conhecimento racional não basta. O conhecimento racional em si, ele não é engraçado. Precisa do mínimo do conhecimento emocional. Daí a admiração. A admiração, sim, nos prepara para a vida, nos abre os olhos e permite vivermos empolgados o nosso dia a dia. Assim é a vida, repleta de recomeços, até que um dia venha a morte cumprir seu papel e nos lembrar que somos seres finitos. Desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe os seus, meus olhos de água, e Deus me pedido cheirinho de mágoa, o sol simplesmente se a retirar. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, um bico volteado que nem gavião. Lascada quando vê roça queimada, sai voando, cantando jacaré. Vai fazer sua caçada, da cara com quem der cobra queimada. Mas quando chega no tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Da cara mesmo assim não passa fome, os borregos que nascem
Agradecemos a todos pela presença. Primeiro nós queremos, lógico, agradecer por essas crianças. Crianças que ainda não chegaram aos 18 anos, não são adolescentes, crianças, porque sabem ainda olhar a vida com um olhar meiguice, olhar meio. E agradecemos, lógico, a coordenação da escola, a gestão, a coordenadora Graciela, pela sua ajuda. Agradecemos também a esposa do Valdir, ela não pôde estar aqui, mas uma pessoa fundamental para o nosso projeto, colaborou muito. Agradecemos a diretora, a vice-diretora, os professores por dar essa abertura. E agradeço também a Setembrina, que veio prestigiar esse evento. Muito obrigado, muito obrigado. Ela fez o convite, ela falou, será que vai mesmo? Vai vir, muito obrigado mesmo. Nós agradecemos a Fátima, que ficou aqui, desdobrou o seu tempo, brigamos um pouco, né, com usando a voz, com certeza, da nossa gestão, nossos alunos, nossos professores, nós dizemos à diretoria de ensino, à Secretaria de Estado de Educação, que aqui está presente, que nossa escola, a preocupação dela, sim, é preparação e excelência acadêmica, mas também preparar o indivíduo para ser humano. Porque nós não podemos dizer que nós já somos humanos em ato, nós somos humanos em potência. Todo dia nós aprendemos e desaprendemos. A vida é uma eterna construção, é um eterno dizer não, um eterno dizer sim. Então nós sempre estaremos nessa linha, nesse ponto, entre o que nós somos e o que nós desejamos ser. Esses são os sonhos, esse é o projeto de vida, a ideia que cada um vive. Não só eles que vivem o projeto de vida aqui, mas nós, professores, diretores, nós, seres humanos. No momento de pensar, minha vida acabou, ela está começando. Então a vida humana não é um ato, mas sempre uma potência. Mas gostaria que você falasse algumas palavras, Fátima. Bom dia, pessoal. Bom dia. Esse projeto foi idealizado com a intenção de haver a interdisciplinaridade. Então, nós estudamos literatura, toda aquela parte de literatura que se pega em vestibular, e o próprio conhecimento. Estudamos história, a parte da ditadura, muito empolgante, porque entendemos que os nossos precisam ter um olhar crítico da sociedade. Também a parte de filosofia, para aprender a pensar, a olhar, entender o mundo onde nós estamos inseridos. Geografia, aquela parte do nosso mapa, o porquê que o Nordeste é desse jeito. A parte da seca, será que é político? Será que o povo não quer se transformar? O que acontece? Que o nosso Brasil, essa parte não desenvolve. Não só economicamente, mas também intelectualmente. O que acontece? Ser pobre, seca. Nós temos aí Israel, que com toda a seca tem uma tecnologia que alimenta o mundo. O que será? São esses jovens que estão aí no mercado, que vão aí ser presidente, deputado, que vão estar no comando do nosso país. Eles precisam pensar. Qual é o meu papel enquanto cidadão? O que eu posso fazer? Estou aqui no Sudeste, mas o que eu posso fazer para ajudar, para desenvolver esse nosso país? E entendemos que é o conhecimento que pode gerar esse progresso
não só econômico, político, mas também o progresso intelectual, como ser humano. Entender por quem eu sou para poder ajudar, para dar a contribuição para a sociedade. Agradeço a todos, foi muito bom trabalhar com esse pessoal, foi muito joia, gente. Difícil falar, né? Depois de tanta emoção. Eu já nem diria parabéns, eu agradeço mais um dia poder viver isso aí com vocês. Com certeza, os nossos professores, o pessoal que está aí da Secretaria de Educação, Santa Catarina, eles fazem parte da vida de cada um aqui todo dia. Vocês mostram cada dia que fazem a diferença na educação e vocês são o nosso futuro. Nosso futuro. Aproveite, porque com certeza vocês estão numa escola preocupada com o futuro, preocupada com o projeto de vida. E professores preocupados todos os momentos com vocês. Eu agradeço, nem vou parabenizar, agradeço por essa oportunidade de mais uma vez passar. É isso que vocês estão vindo aqui hoje, o pessoal da Secretaria, a Secretaria já teve com a gente. A gente tem vários momentos dessas culminâncias e essas emoções. Obrigada. Eu trabalho na equipe gestora do Programa de Ensino Integral, lá na Secretaria de Educação. E eu pedi a palavra porque eu estou muito emocionada em ver o trabalho que a escola desenvolveu. E a escolha criteriosa de um livro que para mim representa muita coisa. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito emocionada e me tocou muito saber que existem pessoas, e muitas pessoas aqui no nosso país, que não conseguem expressar sentimentos, porque não tem palavras. Sabe você querer dizer para alguém que gosta, que está feliz, e não saber como fazer isso, porque não conhece, não tem vocabulário, não tem palavras, de tão ignorantes que são, mas são ignorantes por quê? Porque não tiveram oportunidade. Porque as pessoas, elas só desenvolvem quando elas têm oportunidade. Não é assim? E tem muita gente no nosso país que não tem oportunidade de desenvolver intelectualmente, profissionalmente, enquanto ser humano. Então esse livro eu acho que é belíssimo, tinha que ser trabalhado. Eu fico feliz que ele é pedido sempre nas listas de vestibulares, porque é um livro-chave da nossa literatura, que retrata bem parte da população que nós temos aqui no Brasil. Tá? Então, parabéns pela escolha criteriosa. O segundo parabéns vem pela elaboração do trabalho. Eu acho que essa culminância mostrou, de fato, tudo aquilo que vocês puderam refletir ao longo desse semestre, com a filosofia, com a geografia, com o apoio aí da interdisciplinaridade, que o mote da educação hoje é a interdisciplinaridade. As disciplinas, elas não têm conhecimentos estanques, elas têm que se comunicar, porque uma complementa aquilo que a outra aborda. Então, parabéns pelo trabalho interdisciplinar. Eu acho que a escola que sabe trabalhar a interdisciplinaridade, ela está no caminho certíssimo para o progresso. E, finalmente, gente, por esse trabalho, o terceiro parabéns vem por esse trabalho de humanização. Porque as escolas do programa, elas existem justamente para trabalhar com a educação interdimensional. Não é só o lado intelectual do conhecimento, a excelência acadêmica, mas é o lado criança que o professor trouxe, o lado humano, né? Porque as pessoas que se tornam intelectualmente poderosas, que conhecem muito, elas não dão conta, a ciência não resolve tudo. A gente precisa também do lado humano. E a gente só consegue ser um ser crítico, um ser que vai atuar de forma honesta, de forma ética na sociedade, como vocês aprendem aí nas aulas de projeto de vida, quando a gente se conhece, quando a gente conhece o contexto que a gente vive, a comunidade que a gente vive, e quando a gente tem ações éticas com a gente mesmo e com os demais. E eu acho que esse trabalho foi muito bem desenvolvido. Agora, a gente precisa sim do conhecimento,
para ter vocabulário, para ter repertório, para ter argumento, mas a gente precisa desse lado humano que a filosofia vem desenvolver. E que o projeto de vida, e que a tutoria, e que a pedagogia da presença estão presentes nessa escola para dar apoio nesse outro lado. Então, meus parabéns a todos. Eu não podia deixar... Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é claro que eu recebi um convite igual e já me empolguei, já coloquei na minha página, achando que era aberto para todo mundo. Porque realmente, se você pensar que os jovens estão parados, pensando, parados no sentido de se debruçar em cima de assuntos graves da nossa sociedade, né? Dessa diferença social que é muito grande ainda no nosso país. Então, olha, gente, eu me empolgo mesmo e venho. E aí hoje, a culminância mostra o quanto de transpiração teve de todo mundo aqui, né? Então, quando vocês falaram, vocês partindo do princípio de que nós somos seres em construção, gente, isso é maravilhoso. Que nós... O nosso conhecimento, a nossa sede de conhecimento não pode ter fim, né? Então, eu vim também com aquela curiosidade. Nossa, Graciliano Ramos e Nietzsche, onde que eles vão, né? Qual o foco? Gente, foi maravilhoso quando o Nietzsche faz a intervenção na questão do que a gente não diz na vida. Isso é fantástico, né? Você vê um ser humano lá dentro, né? E o Nietzsche, como sempre, com aquelas propósitos maravilhosos, né? Demasiado humanos, né? Que nós temos que ser. Então, tudo isso para mim foi uma manhã maravilhosa. Vocês não têm noção do quanto eu aprendi, do quanto eu estou feliz de estar aqui com vocês. Porque a gente vem de uma época em que o jovem tinha muita bandeira, né? A gente tinha uma ditadura militar para quebrar, não é? E hoje nós estamos vendo essa questão da corrupção, tudo vindo à tona. Então tem dia que a gente fica meio desesperado, né? Meu Deus, tem gente nesse país. Tem sim, gente. E é do caos que vai nascer as novas propostas. É com vocês, gente. Esse ser de construção etéreo que nós vamos fazer esse novo país. O nosso país também, como todos nós, está em construção, não é isso? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. A palavra está aberta. Alguém quer se manifestar? Eu, dona. A dona, a senhora não fez o convite, eu vou eu queria convidar todos para o dia 1º de julho, para a combinança que vai ter diretivas e todas aqui no Clube Pedro Sérgio. Vamos fazer umas fotos? Não,